Muito bem, meus prezados irmãos e amigos, é sem dúvida um privilégio não só estarmos aqui nesta manhã, mas confesso-vos há pouquinho, como a Sónia dizia, que é também muito bom poder falar sem máscara. Isto é algo, diríamos assim, libertador. Meus prezados, antes de nós passarmos à meditação desta manhã, propriamente dita, gostaria de lançar a esta igreja aqui presente, e aqui falo especificamente para aqueles que aqui estamos, um desafio. À saída eu estarei ao lado de um irmão que esta igreja aprendeu a gostar muito. Paulo Machado, ele é uma das pessoas que faz parte da equipa evangelística desta igreja e ele estará com a missão de colocar à disposição dos irmãos de vos servir com literatura para que possamos levar e distribuir durante esta semana. Por isso, vamos ter ali algum material disponível. Nós vamos já estar a preparar-nos, a treinar, a fazer o nosso aquecimento para o grande projeto da distribuição do livro missionário, que deverá ser de forma direcionada. Por isso, vamos desde já começar, de fato, a levar literatura para a nossa casa, para distribuirmos aos nossos vizinhos, às pessoas do nosso bairro, às pessoas com quem convivemos, aos nossos colegas de trabalho. Vamos levar livros, revistas. A nossa igreja, sem dúvida, é abençoada com uma grande quantidade de material para podermos colocar livre e gratuitamente na mão de todas as pessoas que estiverem disponíveis para ler e conhecer um pouquinho da palavra de Deus e do Evangelho que o Senhor tem a transmitir a este mundo. Por isso, aproveitemos esta oportunidade. Assim sendo, gostaria de vos convidar a que nós pudéssemos, desde já, abrir a palavra do Senhor para a reflexão bíblica que vamos fazer nesta manhã. E o primeiro texto sobre o qual nós vamos ter a oportunidade de meditar é o texto que encontramos no livro de Isaías, no capítulo 55, os versos 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9. E então diz assim a palavra do Senhor. É na realidade o profeta Isaías a falar em nome de Deus, dirigindo-se ao povo, fazendo com que aquela nação de pessoas que estavam perplexas diante das dificuldades que certamente haveriam de viver no futuro, pudessem ter uma noção que os levasse a transcender a miopia da qual o ser humano normalmente é vítima. Isaías capítulo 55, os versos 8 e 9. E diz então assim o profeta falando em nome de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Alguns dos jovens que hoje foram agraciados com este diploma de reconhecimento da Igreja Adventista pela sua conclusão de curso, certamente foram confrontados nos bancos da universidade por onde andaram nos últimos anos e por onde provavelmente continuarão durante os vários processos de aprimoração profissional. Foram confrontados com ideias perturbadoras em relação ao propósito e à intencionalidade do universo. A teoria prevalecente hoje nos meios académicos e sobretudo no âmbito científico é de que a vida veio a existir por uma casualidade do universo e que ela não tem propósito nem sentido. Isto leva-nos a situações que poderão ser perturbadoras, porque naturalmente o ser humano tem a tendência a encontrar sentido e propósito em todas as coisas. Na realidade, nós precisamos de um sentido e de um propósito para vivermos e para nos levantarmos cada dia. Quando uma pessoa está doente a ponto de não sentir que exista sentido e propósito na sua vida, ela normalmente tem uma doença que se chama de depressão. Interessantemente, a civilização, ou as várias civilizações que a humanidade já teve a oportunidade de conhecer, todas elas tentaram encontrar um sentido e um propósito para existirem. E hoje,
tendo nós chegado àquilo que acreditamos ser a cúpula da evolução da humanidade, tendo chegado ao nível mais desenvolvido da ciência e da tecnologia, somos levados a crer por aqueles que são os grandes pensadores da sociedade hoje, de que, na realidade, isto tudo é um grande engano. Não existe sentido, não existe propósito, não existe intencionalidade. Nós nascemos, vivemos, nos reproduzimos, podemos até ter ideais elevados de atingir grandes ambições na nossa vida, mas tudo isto não passa apenas de uma existência, de um exercício biológico caprichoso do universo que nos trouxe à existência para depois nos relegar novamente ao eterno esquecimento. Queridos amigos, eu não vou discutir nesta manhã as implicações académicas, filosóficas ou até deontológicas das questões relacionadas com este pensamento. Mas gostaria de partilhar convosco, com a simplicidade da minha forma de pensar, aquilo que a Bíblia realmente nos apresenta sobre o sentido e o propósito que a existência humana tem. E começando justamente nas palavras que o profeta Isaías apresenta aqui, quando ele refere a intencionalidade de Deus, Deus começa por nos dizer basicamente o seguinte: nós podemos ser pessoas intelectualmente mais ou menos desenvolvidas. Nós podemos ser pessoas mais ou menos astutas e argutas na compreensão dos grandes mistérios do universo. Mas a realidade é que, por mais intelectuais que possamos ser, ainda assim, os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos. A nossa compreensão do universo ainda assim é infinitamente limitada diante daquilo que é a compreensão que Deus tem, porque Deus é o Criador do universo. Muitas pessoas, por vezes, hoje, são levadas a acreditar que fé e ciência são irreconciliáveis. Digo-vos também, não vos vou cansar com este assunto, que já tem feito render rios de tinta na imprensa escrita e em debates pelo mundo afora. Mas há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Alguns académicos podem ter razão em dizer que fé não tem nada a ver com racionalidade. Mas e o que dizermos daquilo que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, verso 1, afirma sobre a maneira como nós devemos render a Deus o nosso culto? Romanos, capítulo 12, verso 1. Leiamos estas palavras que Paulo escreveu quando se dirigia aos crentes da igreja de Roma e disse isto que vamos ler de seguida. Romanos capítulo 12, verso 1. Dizia Paulo, portanto, há quase 2000 anos atrás, quando escreveu estas palavras, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Reparem que o apóstolo Paulo não está a dizer que nós devemos oferecer a Deus um holocausto do nosso próprio corpo, mas sim um sacrifício vivo. Porque a nossa relação com Deus deve ser baseada naquilo que de mais nobre Deus deu ao ser humano, que é a capacidade de pensar, a capacidade de escolher, a capacidade de decidir. Ontem, num momento muito agradável para mim, e espero que para os jovens que ali estivemos, falávamos a respeito da origem do mal no universo. E comentávamos que, em certo sentido, e entendam-me bem, em certo sentido, Deus permitiu que o mal surgisse no universo, porque Ele deu às suas criaturas a liberdade de escolha. E na liberdade de escolha estava inclusive a opção de não obedecer ao próprio Deus, ou de não o amar. Mas a grande questão aqui, prezados e queridos amigos, é que, sem dúvida, Deus nos dá a possibilidade de nos relacionarmos com Ele através do mais complexo órgão que existe no corpo humano, que é o cérebro. Desta coisa que nós nem sequer somos capazes de definir muito bem, que é a mente. Alguns chamam de alma, outros fazem recurso a uma palavra que existe na língua grega, que é psique. Esta coisa que acontece dentro da caixa craniana, mas que tem implicações muito mais profundas, que são os nossos pensamentos, são as nossas emoções, é a forma como tudo isto é processado. E é assombrosamente complexo.
talvez demasiado complexo para que o nosso próprio cérebro tenha capacidades de se entender a ele mesmo. Porque precisaria ser mais complexo para poder entender-se na complexidade do cérebro que nós temos agora. Deu queimbra mental? Pois é exatamente isto. Nós somos absurdamente surpreendentes e não precisamos ter grandes capacidades nem ter superdons para podermos perceber que Deus nos criou de forma assombrosamente interessante e surpreendente. Mas agora reparem uma coisa, prezados e queridos amigos. Deus nos convida a mantermos um relacionamento com Ele que seja fundamentado num culto racional. O que nos leva, portanto, a perceber que a fé faz parte deste próprio processo racional e que a fé, na realidade, não é tão irracional assim como algumas pessoas possam querer fazer perceber. A fé não tem nada a ver com superstição, queridos e prezados amigos. A fé, na realidade, é aquilo que nós poderíamos dizer que está fundamentado racionalmente na crença num Deus que é bom, que é justo, que é poderoso e que é sábio. Ora, se este Deus tem estes 4 atributos gerais, faz todo o sentido, é completamente lógico confiar na bondade, na justiça, na sabedoria e no poder de Deus. Não é lógico, não é coerente, não é consistente e racionalmente aceitável nós confiarmos neste Deus? Que nós não precisamos duvidar das suas motivações, porque todas as suas motivações são baseadas na essência do seu caráter, que é o quê? É amor. 1 João capítulo 4, verso 8 diz, porque Deus é amor. Deus não precisa amar, Deus é amor. Deus não precisa querer bem, Ele é a essência do bem. E o bem está em Deus e todo o bem procede de Deus. Mas agora reparem numa coisa interessante. Se confiar em Deus ou ter fé em Deus é um exercício de lógica e de racionalidade, então o que é que diríamos da superstição? A superstição não é fé. Nem a fé tem nada a ver com superstição. Superstição é mais ou menos o tipo, eu sair de casa e ficar todo assustado e fragilizado porque me passou um gato preto à frente. Ou então sentir-me completamente cheio de sorte porque olhei para o chão e vi uma ervinha, um trevo de 4 folhas. Opa, vou jogar no Euromilhões porque hoje encontrei um trevo de 4 folhas. Isto é superstição. É superstição olhar para o céu noturno e ver um risco criado por um meteorito que entrou na atmosfera e achar que isto vai ser o presságio de que todos os meus desejos, ou pelo menos do desejo que eu elaborei mentalmente naquele momento, se vai cumprir. Imagine se eu olhar para o céu e vir um meteoro, ou vir uma estrela cadente, e eu pensar assim, vou me tornar presidente dos Estados Unidos. Já imaginaram que desgraça não seria? Pois é, isto é superstição. Superstição era o que faziam os antigos quando matavam animais e depois lhes examinavam as vísceras na tentativa de descobrir o que iria acontecer no futuro. Isto é superstição. Isto não tem nada de racionalidade. Isto não se baseia na crença ou na existência de um Deus de amor, de sabedoria, de justiça e de bondade. Isto não está fundamentado em nada que seja lógico ou racional. Meus queridos amigos, quando nós olhamos ao redor, nós nos apercebemos que existem coisas que talvez nós não sejamos capazes de explicar. Mas ainda assim elas são um exemplo de intencionalidade. Alguns cientistas hoje têm, falado com muita eloquência de que a vida é tão simplesmente um exercício inútil de recursos que o universo põe à existência de algo sem qualquer propósito. Mas deixem-me perguntar-vos uma coisa. Se fôssemos ao sul da Inglaterra e visitássemos aquele famoso monumento monolítico de Stonehenge, o que é que nós acharíamos deste aglomerado ou desta disposição de pedras? Podemos não saber para que é que elas servem. Podemos não entender como é que elas ali foram colocadas e com que finalidade foram colocadas. Mas o fato de não sabermos as razões que levaram os povos que viveram naquela região a fazer aquele monumento de pedras de Stonehenge, o fato de nós não sabermos por que razão este monumento foi feito,
não nos daria o direito intelectual de dizer que aquilo aconteceu por acaso. Ou, por exemplo, não sei se já ouviram falar de umas cavernas muito interessantes que existem na China. Longyu. Já ouviram falar destas cavernas? São cerca de 30 cavernas que foram descobertas em 1992 e que a sua área equivale mais ou menos a uns 30 mil metros quadrados. Foram cavernas artificiais, cavadas na rocha há mais ou menos uns 2.000 anos atrás, que não se sabe exatamente porquê foram cavadas, porquê foram feitas estas cavernas. Mas a verdade é que estas cavernas, além de não serem cavernas normais, de origem natural, com estalagmites e estalactites, elas têm inclusive baixos relevos de esculturas nas suas paredes e têm total evidência de que foram construídas, que foram fabricadas por pessoas com uma intencionalidade e com uma inteligência associada. Nós não sabemos porquê estas cavernas foram feitas, mas a verdade é que nós não podemos negar que elas surgiram com uma intencionalidade e com um propósito. Podemos nós olhar para nós mesmos e perceber que não existe propósito nem sentido na existência humana? Querido amigo, se em algum momento alguém quiser te fazer acreditar nisso, pense que nós somos, sem dúvida, demasiado complexos para simplesmente sermos um exercício inútil e fútil do universo, que através de regras e de casualidades cegas trouxe à existência algo tão maravilhoso como é o corpo humano, como é o planeta em que vivemos, ou como são todas as manifestações de vida, nas suas assombrosas manifestações, como nós as podemos contemplar no nosso planeta. E se formos para o exterior do nosso planeta, contemplando o cosmos, e a palavra cosmos quer dizer literalmente isto, ordem, aquilo que existe fora do nosso planeta é também deslumbrantemente interessante, complexo, insondável por vezes, mas sem dúvida mostra que existe uma inteligência que trouxe tudo isto à existência. E agora a grande pergunta que talvez nos fique é, ok, muito bem, o que é que nós vamos fazer com tudo isto? Como cristãos, como é que nos devemos posicionar diante desta questão? Como é que eu, de alguma forma honesta, intelectualmente comigo mesmo, devo lidar com todas estas circunstâncias? Deixem-me dizer-vos algo mais que a Bíblia nos apresenta sobre esta questão. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Evangelho de João, palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Nós vamos perceber na leitura destes versículos que vamos ter a oportunidade de visitar nos próximos momentos, vamos ter a oportunidade de perceber uma coisa muito interessante, queridos amigos, é que a existência sem Deus não tem propósito, não tem sentido, não tem objetivo. Jesus diz o seguinte, João 10, 10, o ladrão não vem senão roubar e matar e a destruir. Porém, diz Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Este é o grande propósito da existência humana, é vivermos e vivermos para todo sempre. Já repararam que qualquer um de nós chora a partida de um parente seu? A maioria dos seres humanos hesita diante da morte, do final da existência. Uma pessoa pode estar velhinha, mas ainda assim ela continua a desejar viver, ainda que a vida não tenha a qualidade que já teve outrora na sua juventude. Por quê? Porque existe um anseio dentro do ser humano pela eternidade, pelo viver e viver para sempre. E Jesus veio justamente trazer-nos isto. Vamos a João capítulo 17, verso 3. E agora reparem aquilo que Jesus ali vai dizer. João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se o objetivo superior da existência do ser humano é a vida eterna só faz sentido com Deus. A vida eterna só faz sentido diante de Deus. A vida eterna só faz sentido quando nós podemos nos dar a oportunidade de crescer e de conhecer mais a respeito de Deus através do relacionamento eterno com Ele. É por isso que é completamente legítimo um cristão esperar
ir viver com Jesus para o céu. Esta é a grande missão, este é o grande objetivo da nossa existência. Nós que aqui estamos, aqueles que nos assistem neste momento e que temos a fé do regresso de Jesus Cristo, esse é o grande objetivo da nossa existência. É um objetivo a médio prazo, o regresso de Jesus. Porquê? Porque o regresso de Jesus marcará a entronização a uma vida como ela sempre deveria ter sido. Uma vida eterna, de permanente felicidade, de eterna juventude, de bem-estar constante e permanente. Agora reparem uma coisa, meus prezados amigos, e como é que nós vamos lidar com esta realidade que vivemos hoje, que é a realidade do sofrimento? Bem, a Bíblia também não nos deixa sem resposta em relação a isto. Vamos a um conhecido texto, Romanos capítulo 8, verso 28. Muitos de nós conhecemos este texto de cor, sabemos-lo e citamos-lo recorrentemente diante das lutas e das dificuldades da nossa existência. Mas gostaria que nós pudéssemos lê-lo com atenção. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Notem uma coisa aqui significativa, meus prezados irmãos. Se a vida só faz sentido com Deus e ao lado de Deus, com Deus e ao lado de Deus, mesmo as coisas menos boas podem ter um propósito e podem ter um objetivo. O sofrimento na vida de uma pessoa que não ama e que não se interessa pelas coisas de Deus pode ser um sofrimento gratuito, sem propósito, sem objetivo. Pode ser inclusive degradante em relação à forma da existência humana. Uma pessoa, por exemplo, que é vítima de tortura sexual, de maus tratos emocionais, uma pessoa que morre, diríamos assim, às mãos dos seus torturadores, com sofrimentos físicos indescritíveis em prisões horríveis que existem pelo mundo afora. A existência dessa pessoa, sem dúvida, é sem sentido se ela não for salva, se ela não for redimida por Deus. Mas aquilo que a Bíblia nos diz é que todas as coisas na vida de uma pessoa que acredita e que confia no Senhor, todas as coisas podem ter um propósito e podem ter um objetivo. Num dos textos também escritos pelo apóstolo Paulo, no final da primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo vai transmitir-nos uma mensagem de conforto. Ele vai nos dar, diríamos assim, aqui algo que certamente vai trazer conforto e esperança a muitos de nós que talvez neste momento estejamos a viver dificuldades relacionadas com perplexidades, com lutas, com ansiedades. Diz Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Meus queridos amigos, as lutas e as dificuldades que você já viveu, as perplexidades que você já teve que enfrentar, as dificuldades que você teve que amargar na sua vida, elas não serão em vão. Deus, que é o galardoador, Deus que é aquele que compensa e recompensa, haverá de nos abençoar com uma recompensa pelos nossos trabalhos. Uma página mais à frente, uma ou duas, dependendo da edição da sua Bíblia, na segunda epístola aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, vamos ler os versos 13 e o verso 4. E reparem aquilo que Paulo aqui vai dizer. 2 Coríntios capítulo 1, versos 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O que Paulo aqui no fundo está a dizer é que, embora Deus não seja o causador do mal nem das tribulações, mas Ele está disponível para ser aquele que nos conforta, aquele que nos ampara no meio das dificuldades. Porquê? Porque no meio das lutas e das dificuldades nós podemos encontrar não só experiências que nos tragam conforto e reconciliação com as nossas dores, mas também nos poderão ajudar a ajudar outras pessoas no futuro. Quantos de nós já não tivemos a oportunidade de partilhar o nosso próprio testemunho pessoal, de experiências do passado, para ajudarmos outros que possam estar a passar presentemente por situações semelhantes?
Já pensaram que o seu sofrimento pode ser uma bênção? O seu sofrimento passado e a forma como Deus te abençoou pode ser uma bênção para aqueles que hoje estão a passar por lutas e por dificuldades? Já pensou que as histórias da Bíblia, duras e difíceis quanto tenham sido, são muitas vezes também uma oportunidade de se tornarem uma bênção para nós, sabendo que da maneira como Deus conduziu e cuidou do seu povo no passado, nós podemos igualmente também ser abençoados com o mesmo poder e com as mesmas bênçãos deste Deus que não muda? Isto é surpreendente. Mas gostaria ainda de vos conduzir a um outro texto escrito pelo apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versos 20 e 21. Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21. Alguns comentaristas que fazem alguma análise talvez um tanto superficial sobre este texto, dizem que o apóstolo Paulo estava aqui a esboçar um pouco da sua depressão espiritual. Quando nós temos uma noção clara do espírito que motivou Paulo a escrever a Epístola aos Filipenses, poderíamos acreditar que nada estava mais distante da realidade do que esta afirmação. Na verdade, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses uma carta muito bem disposta, com uma forte motivação espiritual. E quando ele diz o que diz aqui nos versos 20 e 21, reparem, se nós tivermos a noção de que estamos a falar de um homem que tinha uma grande motivação e uma grande confiança em Deus, leiamos então, com esta perspectiva, as palavras dos versos 20 e 21. Segundo a minha imensa expectação, diz Paulo, e esperança, que em nada serei confundido, antes que com toda a confiança, Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja para a vida, seja para a morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabem, alguém que tinha um forte sentido de missão, alguém que tinha um forte sentido de propósito na sua vida, tinha a noção de que não importava para ele se morria ou se vivia. A sua existência tinha tido todo o objetivo, porque o foco da sua vida, o centro da sua caminhada estava na pessoa de Jesus Cristo. E queridos irmãos e amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. No meio destas lutas e das dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos, no meio desta solidão cósmica que às vezes algumas pessoas enfrentam, no meio desta crise existencial, deste vazio interior que muitos por vezes enfrentam, pode ser causado por problemas financeiros, por problemas de saúde, por dificuldades emocionais, familiares, quaisquer que sejam os problemas que estejamos a viver. Quando temos a nossa vida centrada na pessoa de Jesus Cristo, quando o nosso supremo objetivo é efetivamente a vida eterna, mas a vida eterna com Deus, morrer ou viver é tão simplesmente um ponto de passagem na existência que não terá fim. E aqui o apóstolo Paulo leva-nos, de fato, a esta grande e soberana afirmação de que, quando as coisas estão colocadas no centro, que é a pessoa de Jesus Cristo, viver ou morrer, tanto faz. Quando Cristo é, sem dúvida, o ponto fulcral da nossa existência, quando o Senhor é o objeto principal dos nossos pensamentos, a transformação do nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo é o supremo alvo da nossa vida. Viver ou morrer, tanto faz. Por quê? Porque Jesus é eterno e o objetivo maior é nós nos tornarmos semelhantes a Ele. Isto não tem nada a ver com as filosofias orientais que nos dizem que nós, através de um processo evolutivo, nos vamos unir num estado superior de espiritualidade com a divindade, sendo a divindade uma força, enfim, impessoal, como se de alguma forma a existência do ser humano fosse como o caminhar das gotinhas de água em direção ao oceano, e este oceano fosse a divindade cósmica e universal. Não, nós não estamos a falar nada disso. Estamos a falar de algo que é individual. Deus nos criou para sermos individuais. Deus nos criou para sermos indivíduos que tenham a sua completa realização na comunhão pessoal, na comunhão de convivência com Deus. É por isso, eu gostaria de vos convidar a que nós lêssemos um último texto. Aliás, 2 últimos textos. E estes textos que se encontram no livro de Apocalipse, desafio-vos a que eles possam ser, de alguma forma, o remédio apocalíptico para a doença da solidão cósmica.
Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Querido amigo, prezada amiga, talvez você que está aí hoje em sua casa, sentindo-se desanimado, sem esperança, com dificuldades para sair da cama, vivendo problemas de natureza emocional para os quais não consegue encontrar saída, para os quais não consegue encontrar uma esperança. Jesus lhe diz assim, Jesus nos diz a todos que aqui estamos, as palavras que encontramos em Apocalipse capítulo 1, verso 17. Não temas. Não temas, amigo, não temas, amiga. Eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, mas já estive morto. Mas eis que aqui estou, vivo para todo o sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Meu prezado e querido amigo, quando você se sentir desanimado, lembre-se que Jesus morreu, esteve morto para que você pudesse ter a esperança da vida eterna. Ele tem também a chave da morte e da sepultura. Mas o último texto que queria deixar convosco encontra-se no finalzinho do livro de Apocalipse. E se, queridos amigos, alguma vez nos sentimos tristes e desanimados diante das lutas e das dificuldades da vida, os dois últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, são daquelas bombas de energia, de entusiasmo que nos podem catapultar do pântano do desânimo para os píncaros do entusiasmo. Apocalipse capítulo 21, do verso 4 em diante. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas estas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Queridos amigos e prezados irmãos, o mundo, sem dúvida, poderá ser um lugar melhor, onde existam pessoas que viveram com sentido e com propósito. Pessoas como Hudson Taylor, pessoas como Teresa de Calcutá, pessoas como Martin Luther King, pessoas como Billy Graham e tantos outros, cuja vida foi dedicada a um propósito e a um sentido. E a sua vida, que propósito e sentido poderá ter? Na pessoa de Jesus Cristo, certamente a sua vida será mais feliz e será uma vida com propósito e sentido. Que Deus abençoe a cada um de nós. Esta é a mensagem que Deus tem para nos trazer nesta manhã. Que o Senhor nos fortaleça, que Ele nos abençoe.